Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais uma das nossas famosíssimas Copas do Mundo, onde a gente vai decidir qual é a melhor estipulação de luta na WWE. Ou seja, qual é o melhor tipo de luta que foge à regra. E no processo a gente vai também explicar um pouquinho de cada uma dessas lutas. Então se você foi iniciante na WWE, vai ter a oportunidade de entender cada uma delas. Então, se você quiser saber a minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que o meu gosto vai ser diferente do seu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, porque quando você dá o seu like, você indica para o algoritmo do YouTube que você gostou do vídeo e isso força ele a divulgar o nosso vídeo a mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo do Tiozão, agora falando sobre o melhor tipo de luta da WWE. E nós vamos começar aqui, são 32 estipulações, tá? Agradecer de novo ao Thales, do Pede Pra Sair, que fica montando essas Copas do Mundo e vai me deixando nervoso. E aqui já começou avacalhando com a minha vida, porque já colocou dois tipos de lutas que eu particularmente gosto muito. A luta de Iron Man e a luta Battle Royal. A luta de Iron Man é uma luta com tempo definido de 30 ou 60 minutos. Pode ser de 15 minutos, pode ser de 30 minutos, pode ser 60 minutos, seja o que for. É uma luta com tempo específico, aonde cada decisão, pinfall, submissão, countout ou desclassificação conta um ponto. E ao final do tempo regulamentar, quem tiver mais pontos vence a luta. Esse tipo de luta é muito legal, principalmente quando é de 60 minutos, porque ela permite ter várias combinações de resultados possíveis e geralmente lutas de Iron Man na história da WWE foram acima de 4 estrelas e meia. Sempre são lutas antológicas. Já a luta de Battle Royale é aquela luta clássica que você bota um monte de gente dentro do ringue, o sino toca, a eliminação é jogando o cara por cima da corda até os pés dele bater no chão, e vence quem ficar por último no ringue, tá? Cara, eu particularmente adoro esses dois tipos de luta, mas eu acho que o Battle Royale às vezes pode ficar um pouco confuso e enrolado, porque a galera ela tem que ir pros cantos e aí os spots principais têm que acontecer no meio do ringue. E principalmente no começo da luta a coisa pode ficar um pouco estranha, tá? Eu gosto de Battle Royale, isso é uma forma de quebrar um pouco a mesmice, mas eu sou tarado por luta Iron Man, assim, eu adoro luta Iron Man. Eu acho uma pena a WWE não fazer corriqueiramente, já tem um tempo que ela fez uma luta de Iron Man ou Iron Woman, né? Então eu vou escolher a luta de Iron Man. Agora nós temos a luta Triple Threat e a luta 2 out of 3 Falls, né? A luta Triple Threat é aquela luta clássica em que você tem 3 lutadores ou lutadoras ao mesmo tempo no ringue, não tem desclassificação e nem count-out, vence quem fizer o pinfall ou fizer a submissão primeiro. Já a luta 2 out of 3 Falls é uma luta onde você não finaliza a luta na primeira decisão, né, que seria pinfall ou submissão. Quando você tem a primeiro pinfall ou submissão, a luta recomeça e aí, se a mesma pessoa fizer a segunda decisão, ela vence a luta por 2-0. Se o outro lutador fizer o pinfall ou submissão, a luta fica 1-1 e aí vai para o resultado final. Esse tipo de luta 2 out of 3 Falls é um tipo de luta clássico, antigamente, até a década de 60, 70. Os campeonatos mundiais eram decididos em lutas 2 out of 3 Falls, inclusive se você voltar lá no início do século XX, as lutas de George Hackenschmidt defendendo o campeonato mundial eram por 2 out of 3 Falls, tá? Eu acho que esse tipo de luta é muito legal, é uma opção a luta Iron Man, costumam ser lutas bastante interessantes, geralmente tem um bom tempo ali de 15, 20, até 25, 30 minutos, mas eu acho que a Triple Threat, principalmente atualmente na WWE, tem sido muito bem construídas, tá? São lutas que têm um dinamismo muito legal, você consegue combinações de golpes que acabam fazendo com que a luta fique muito interessante. É só lembrar que duas das melhores lutas na divisão feminina da WWE esse ano foram Triple Threat. Essa que tá na foto, Rhea Ripley, Io Sky e Bianca Belair, WrestleMania 41, e Rhea Ripley, Io Sky e Naomi SummerSlam 2025, tá? É por conta disso que eu vou escolher a Triple Threat, porque eu acho que ela é uma luta um pouco mais dinâmica. Agora nós temos as lutas de duplas mistas contra a luta de submissão. A luta de duplas mistas é uma luta de casais, né, um homem e uma mulher,
E aí, um detalhe importante é que homens não lutam com mulheres, mulheres não lutam com homens. Se um lutador faz o tag para a sua parceira ou seu parceiro, a pessoa do mesmo gênero tem que entrar na luta automaticamente, tá? Então, por exemplo, nessa cena aí que nós temos Ethan Page, Chelsea Green, Tia Hale e Joe Hendry. Se os homens estiverem lutando e as mulheres estiverem do lado de fora, e, por exemplo, o Ethan Page fizesse o tag para Chelsea Green, a Chelsea Green teria que entrar e a Tia Hale automaticamente teria que entrar, o Joe Hendry teria que sair do ringue, tá? Então, é assim que funciona uma luta de duplas mistas. Já a luta de submissão é muito simples. Vence somente por submissão. Essa é a única forma de você vencer a luta, tá? Você não consegue vencer a luta por pinfall. Eu, particularmente, não gosto da luta de submissão, porque ela tende a ser chata. A verdade é que as lutas, quando elas têm o pinfall, elas têm uma emoção maior, né? Quando você tem a cobertura para 3, você tem uma emoção maior, porque você tem a contagem 1, 2, e você fica esperando o cara chutar, né? Então, às vezes, o cara chuta no 2.999999 ali, quase no 3, né? E aí você tem aquela emoção, você fala, é muito mais interessante, tá? Então, por definição, eu vou colocar a luta de duplas mistas. Eu, particularmente, não gosto da luta de submissão. A luta do Bret e do Stone Cold no WrestleMania 13 é uma das melhores lutas da história da WrestleMania, mas não foi porque era de submissão, e sim porque os dois se engalfinharam do lado de fora do ringue numa luta que não tinha desclassificação. Então, duplas mistas pra mim. Agora nós temos uma luta às cegas contra uma luta War Games. Cara, a luta às cegas é a coisa mais imbecil que surgiu na história da luta livre. Você botar uma venda no lutador e fazer ele ficar procurando o adversário no ringue é a coisa mais idiota que eu assim, já vi. Uma das estipulações mais imbecis que eu já vi na luta livre. Simplesmente não faz o menor sentido. O sentido é você caçar o cara e não você ficar procurando o cara, tateando o cara para ver se você encontra ele para aplicar um golpe. Cara, sinceramente, simplesmente estúpida esse tipo de luta. Então, por definição, War Games vence e passa para a próxima fase. Agora nós temos a luta Brian Pennis contra a luta Elimination Chamber. A luta Brian Pennis, cara, basicamente era uma luta de striptease. Vencia quem tirava a roupa da sua adversária até que ela ficasse com calcinha e sutiã. Um tipo de luta clássico da era da atitude, da Ruthless Aggression Era. Eu odiava esse tipo de luta porque ele era absolutamente discriminatório com as mulheres, reduzia elas a um mero objeto, tá? Não que eu não seja heterossexual, eu sou, mas eu entendo que as mulheres elas estão ali não para ser objetificadas, mas para mostrarem talento no ringue, tá? Se eu quisesse ver mulher nua, que não é o caso, eu procuraria outras vias. O pessoal tarado via a luta livre e ficava vendo essas coisas. Tá, então, cara, esse tipo de luta também pra mim, né, não vale. Eu vou colocar a Elimination Chamber. A Elimination Chamber é uma luta mais básica, mais direta. Eu vou falar melhor sobre ela na próxima fase. Agora nós temos uma luta de ambulância ou Last Ride contra Brawl for All. Aqui é o seguinte, a luta de ambulância ou Last Ride é uma luta em que você tem que incapacitar o seu adversário e colocar ele dentro de um veículo, seja uma ambulância, seja um carro funerário. A luta Last Ride seria a última jornada. Era uma luta que geralmente envolvia o Undertaker e você pegava o adversário e tinha que botar dentro de um rabecão, né? Então, você botava ele dentro do rabecão, você vencia a luta. Tá? Já o Brawl for All, cara, foi um torneio que rolou em 1999, um torneio de boxe legítimo, shoot, entre lutadores da WWE. Que, na verdade, a WWE ela tinha a intenção de empurrar um lutador chamado Dr. Death Steve Williams, só que o nosso queridíssimo Bart Gunn, daquela dupla antiga The Smoking Guns, ele avacalhou com os planos da WWE, nocauteando o Dr. Death Steve Williams. Depois ele acabou vencendo o torneio e, como prêmio pela ousadia de lutar a Vera, ele ganhou a chance de lutar na WrestleMania 15 contra o Butterbean, que é aquele cara gordão, branco, lutador que só fazia luta de 4 rounds. E, cara, o Butterbean acabou com a raça dele em 30 segundos, né? Um lutador profissional contra um lutador de luta livre que se mete a boxeador, é claro que ia dar desastre.
Inclusive, depois daquele dia, o Bart Gunn nunca mais lutou na WWE. Tá? Isso aqui era horrível. Isso aqui não era luta livre, isso aqui é boxe entre pessoas que não lutavam boxe. Então, eu vou botar Ambulance Left Ride. Agora temos o Six Pack Challenge contra o Royal Rumble. O Six Pack Challenge nada mais é do que uma luta entre 6 lutadores. Primeiro pinfall vence, tá? Então é como se fosse o Triple Threat, só que com 6 pessoas em vez de 3. Já o Royal Rumble é aquela luta que é clássica que todo mundo espera. São 30 lutadores ou lutadoras que fazem parte da luta. 2 lutadores começam no ringue. Depois, a cada 2 minutos, entra um novo lutador. Isso acontece até que os 30 lutadores tenham entrado. As eliminações acontecem jogando o lutador por cima da corda e fazendo com que os 2 pés dele caiam no chão. Ou seja, é uma forma de eliminação igual à da Battle Royal. Só que a diferença é que na Battle Royal todo mundo entra em conjunto no ringue e no Royal Rumble eles vão entrando em intervalos iguais. Particularmente, eu sou fanboy da Royal Rumble. Inclusive, o show que eu tive a oportunidade de assistir no estádio, eu escolhi a dedo, porque eu queria ver o Royal Rumble de 2016, foi o Royal Rumble que eu assisti ao vivo. Então, cara, por mais que o Six Pack Challenge seja interessante, porque é bem dinâmico, o Royal Rumble é imbatível para mim, então o Royal Rumble avança. Agora temos a luta Falls Count Anywhere contra Tornado Tag Team. Falls Count Anywhere é uma luta em que você não precisa estar no ringue para fazer o pinfall ou a submissão. Você pode fazer esta decisão em qualquer lugar. O melhor exemplo de lutas Falls Count Anywhere era da época do campeonato WWE 24/7, onde você tinha pinfall no campo de golfe, tinha pinfall no campo de futebol americano, dentro de um avião. Em qualquer lugar você podia fazer o pinfall. Tá? Numa luta Falls Count Anywhere, geralmente isso acontecia dentro da arena. Já a luta Tornado Tag Team é uma luta de duplas em que você não faz o tag. Simplesmente todos os lutadores estão envolvidos na luta ao mesmo tempo. Primeira decisão leva a luta. Cara, eu particularmente eu gosto do Tornado Tag Team porque tem uma dinâmica melhor, na minha opinião, do que a luta de tag team tradicional. Mas eu me amarro na luta Falls Count Anywhere por causa das possibilidades de você fazer o pinfall no lutador ao longo da arena e tudo mais. Então eu fico com Falls Count Anywhere. Agora temos a luta Casket ou Grave Consequences, que na verdade é uma luta de caixão contra a Hell in a Cell. A luta de caixão é uma luta simples, os 2 lutadores se engalfinham no ringue. O objetivo é você incapacitar o seu oponente e jogá-lo dentro do caixão e fechar a porta. Se você conseguir jogar o seu adversário dentro do caixão e fechar a porta, você vence a luta. Já na luta Hell in a Cell, é uma luta na jaula, onde a jaula é coberta no teto, ela se estende para fora do ringue, então você tem ali um espaço no chão da arena que você tem acesso à parte de baixo do ringue, e isso permite que você pegue diversas armas, como por exemplo a mesa aí, nessa luta do CM Punk contra o Drew McIntyre. Cara, a luta de caixão era sempre bem divertida, tá? Sempre que acontecia com o Undertaker era bem divertida. Mas a Hell in a Cell é um outro nível de brutalidade, inclusive tem Hell in a Cells clássicas dos lutadores subindo até o teto da jaula e se jogando lá de cima, né? Os maiores exemplos são o Mick Foley se jogando de lá de cima, sendo jogado pelo Undertaker de lá de cima no King of the Ring 97, e também a luta de 6 lutadores no Armageddon 2000, quando o Rikishi foi mandado de cima da jaula, caindo numa carroça com feno, que até hoje eu não sei o que estava fazendo ali, do lado de fora do Hell in a Cell. Cara, melhores momentos mais antológicos de lutas na jaula vem de Hell in a Cell, é por isso que eu vou escolher essa luta. Agora temos a luta I Quit Match contra a luta Scrap ou Bull Rope. Cara, aqui é interessante a luta I Quit. Você vai lutar contra o seu adversário e você tem que forçá-lo a falar I quit, eu desisto. A luta só acaba quando ele desiste vocalmente. Já na luta Bull Rope Match, literalmente os 2 lutadores são presos pelos pulsos com uma corda e eles podem usar essa corda e esse sino de vaca para atingir os seus adversários. Existem variações dessa luta onde para vencer você tem que tocar nos 4 corners para poder vencer a luta.
Eu particularmente nunca gostei da Bull Rope Mat. Já a I Quit Mat costuma ser bem interessante, que tem momentos muito brutais, mas a WWE não tem utilizado ultimamente por conta de ser uma luta que geralmente é um pouco mais brutal, e a WWE está numa fase mais família, mas eu vou colocar a I Quit Match. Agora nós temos a luta Handicap Match contra a luta Lumberjack. A luta Lumberjack já não é usada há um bom tempo na WWE, tá? A luta Handicap é basicamente uma luta em que é uma luta de equipes ou uma luta de uma pessoa contra 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, enfim. É uma luta desequilibrada, tá? Você tem mais pessoas de um lado do que do outro. A luta handicap mais comum é onde um lutador enfrenta 2, tá? Mas você pode ter, por exemplo, essa luta aqui, que foi uma luta, se eu bem me lembro, do John Cena e do Randy Orton contra todo o roster heel da companhia. Tá? Então, assim, foi uma luta de 2 contra, sei lá, 10, 12. Tá? Essa luta foi bem clássica, foi bem legal. Já a luta Lumberjack é uma luta em que é uma luta normal, mas esses camaradas que estão do lado de fora têm como objetivo impedir que você fuja. Se você sair do ringue, eles vão jogar você de volta para o ringue. Geralmente o que acontece é que metade do ringue é colocado com faces, a outra metade com heels. Se o face cai do lado dos faces, eles dão uma acalmada nele. Se o heel cai do lado dos heels, a mesma coisa. Agora, se o heel cai do lado dos faces e o face cai do lado dos heels, meu irmão, é pancadaria pura. Os caras estraçalham o sujeito antes de devolver ele para dentro do ringue. Cara, eu particularmente gosto muito da luta de Lumberjack. É uma forma de apresentar vários lutadores, traz algumas dinâmicas, cria algumas rivalidades. Eu sinto falta de lutas Lumberjacks na WWE hoje em dia, por isso que eu vou avançá-la. Agora temos a luta de escadas contra a luta Survivor Series. A luta de escadas é uma luta bastante simples. 2 lutadores ou mais entram no ringue, eles têm um prêmio que é colocado no alto da arena e a única forma de alcançar esse prêmio pendurado é usando uma escada. Eles então precisam subir a escada para retirar esse prêmio, que pode ser um cinturão de campeonato ou a maleta do Money in the Bank, que é uma variante da luta de escadas, onde em vez de pegar um cinturão, ele pega uma maleta com um contrato que ele pode desafiar um campeão mundial, aliás, um campeão qualquer de sua escolha a qualquer momento. Tá? Já a luta de Survivor Series aconteceu agora recentemente, Survivor Series. Quem assistiu o SmackDown do último dia 28 de novembro sabe como é que funciona essa luta. Geralmente, 2 equipes de 4 ou 2 equipes de 5 lutadores se enfrentam. A luta ela é de eliminação. Quando tem uma decisão, o lutador que sofreu a decisão é eliminado. Essa decisão pode ser pinfall, count-out, desclassificação ou submissão. E a luta termina quando uma das equipes tem todos os seus lutadores eliminados, sendo declarados vencedores aqueles que sobreviveram. Não é declarada vitoriosa a equipe inteira, apenas os sobreviventes. Tá? Eu gosto muito da luta de Survivor Series, sempre gostei. Tá? Existiram lutas boas e lutas ruins, isso é normal. Particularmente gostava muito das lutas de rivalidades entre Raw e SmackDown. Mas as lutas de escadas são antológicas sempre que elas são bem feitas. Tá? Essa imagem aqui é de uma das melhores da história, Shawn Michaels e Razor Ramon, WrestleMania 10. Se vocês nunca viram, assistam e depois me agradeçam. E essa luta aqui de Survivor Series é da estreia do Undertaker, né? Na Survivor Series 90. Eu vou colocar a luta de escadas, que eu particularmente gosto muito dela. Eu não sei se foi colocada aqui a variante do Money in the Bank, mas a única diferença de uma luta de escadas normal para o Money in the Bank é o prêmio. Então eu vou colocar a luta de escadas. Agora temos a luta Last Standing contra a luta Iron Survivor. Essa luta Iron Survivor vai acontecer agora, esse fim de semana. A gente está gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro. A luta Iron Survivor é uma luta que acontece no pay-per-view Deadline da NXT. Vai acontecer agora nesse final de semana. A gente vai acompanhar lá no canal dos Xingos, tá? Live do NXT Deadline no canal dos Xingos, sábado de noite. E eu estarei lá para acompanhar esse pay-per-view com ele. A luta Last Man Standing ou Last Woman Standing é bem simples, ela é bem semelhante com a luta I Quit. Sendo que na luta I Quit você tem que fazer o seu oponente desistir.
Já na luta Last Man ou Last Woman Standing, você tem que incapacitar o seu adversário de forma que ele não se levante até a contagem de 10. Ou seja, é como se fosse um resultado do boxe, né? Que você é nocauteado e aí você não consegue responder a contagem de 10, você é eliminado. Já a luta Aero Survivor, ela é bem complexa de explicar, tá? Mas basicamente, você ganha pontos se você faz um pinfall ou uma submissão para o adversário. Quando você consegue eliminar um adversário, esse adversário ele vai para uma jaula onde ele fica por um tempo. A luta começa com 2 lutadores e depois em tempos intervalados, outros 3 lutadores entram. Então, nesta luta aqui, há uma vantagem de você começar a luta, porque você tem mais tempo para fazer decisões. E depois de um tempo, acho que 25 minutos, quem tiver mais pontos na luta vence a luta e ganha a chance de disputar o título da NXT contra o campeão no primeiro pay-per-view do ano, que é o New Year's Evil. Pelo menos em 2025 e 2026 será assim. Eu, particularmente, sou fã da luta Iron Survivor. Eu acho ela muito interessante. A luta Last Man, Last Woman Standing eu também acho muito interessante, mas esta luta aqui, particularmente, pode ficar chata, dependendo da forma como ela é construída. Por isso que eu vou colocar o dinamismo da luta Iron Survivor avançando. Agora nós temos a luta na jaula contra a luta TLC. A luta na jaula é uma luta em que os lutadores eles entram no ringue, o ringue é cercado por uma jaula. Antigamente era essa jaula azul, essa imagem é da luta Bret Hart e Owen Hart. Essa é SummerSlam 94. Era uma jaula azul, hoje em dia é uma jaula com um arame trançado, normal. E o objetivo da luta você precisa derrotar o seu adversário por pinfall, submissão ou escapando da jaula. Sendo que você pode escapar da jaula pelo teto, né, pela parte de cima da jaula ou pela porta, tá? Essa regra não existia, era diferente na época dessa luta aqui. Na época dessa luta aqui, você só conseguia vencer escapando por cima da jaula. Você não podia escapar pela porta e não tinha pinfall e submissão. Hoje você pode vencer por pinfall ou submissão. Já a luta TLC é basicamente uma luta de escadas, aonde também são acrescentadas como armas, cadeiras e mesas. Daí a TLC, Tables, Ladders and Chairs. E cara, por mais que eu me amarre na luta de jaula, sempre fui fanzaço de luta na jaula, ela caiu num confronto inglório que é a TLC, que é uma das minhas lutas favoritas. Inclusive, eu me lembro de ter recebido a fita de vídeo do SummerSlam 2000, quando eu acompanhei uma luta TLC pela primeira vez. Foi a primeira luta TLC, que na verdade foi uma evolução da luta entre Edge and Christian, Harris e Dudley, que aconteceu na WrestleMania 16, WrestleMania 2000, quando eles fizeram uma luta de escadas para disputar o título de duplas e entraram mesas no meio da luta. E aí eles evoluíram a luta para a luta TLC no SummerSlam de 2000. Cara, Steel Cage Match, luta na jaula, é uma das minhas favoritas, me amarro, mas TLC não tem como, é simplesmente sensacional. Agora nós vamos para Fatal 4-Way contra Street Fight ou Hardcore. Fatal 4-Way é uma luta entre 4 lutadores. Primeira decisão vence a luta. É a mesma coisa que uma Triple Threat, é a mesma coisa que um Six Pack Challenge, só muda o número de lutadores. Já a luta de Street Fighter Hardcore, basicamente é uma luta que você pode usar qualquer tipo de arma. Essa é um tipo de luta que ficou muito popular na década de 90 na Attitude Era por conta da ECW, que basicamente todas as lutas eram lutas de hardcore. A WWE trouxe esse tipo de luta para a WWE e o Mick Foley foi o principal expoente dessas lutas. Inclusive, essa imagem aqui é Triple H Cactus Jack, se não me engano, no No Way Out de 2000. Tá? E, cara, era sempre espetacular. Hoje em dia a WWE não faz mais esse tipo de luta por causa do público-alvo, né? Mas nessa época, cara, rolava taxinha no ringue, rolava arame farpado, rolava de tudo. Rolava de tudo. Street Fight Hardcore é um tipo de luta muito interessante de ver, chega a dar agonia em algumas vezes, e é por isso que eu vou escolher ela. Agora temos uma luta simples, One Fall, né? Uma luta 1 contra a luta de Gauntlet. E aí, cara, por definição eu vou botar Gauntlet, porque não, assim, uma luta contra 1 é legal, é normalzinho, mas a gente tá falando de estipulações diferentes, né?
A luta de Gauntlet eu vou explicar mais pra frente. Eu vou botar ela pra avançar. Agora vamos para as oitavas. E temos a luta Street Fight, que a gente já comentou, contra a Elimination Chamber. Como é que funciona a Elimination Chamber? Você tem essa jaula monstruosa aqui, que tem 4 casulos aqui nas pontas. 4 lutadores são colocados nesses casulos. 2 lutadores iniciam a luta. Depois de um tempo, pode ser 5 minutos, 3 minutos, depende da estipulação do dia. Um casulo é aberto e um outro lutador entra. A luta é uma luta de eliminação, ou seja, pinfall ou submissão faz com que um dos 6 lutadores seja eliminado. 4 nos casulos e 2 que começam a luta. A luta se desenrola assim, lutadores vão sendo introduzidos a cada intervalo de forma randômica e os lutadores também vão sendo eliminados no processo. O último lutador que sobrar na luta vence a Elimination Chamber e agora em 2025-2026 o vencedor da Elimination Chamber ganha a chance de desafiar um campeão ou campeã mundial na WrestleMania. Não é o da sua escolha, é o que sobra da escolha do vencedor do Royal Rumble. Tá? Cara, luta de Street Fight é muito legal, é muito divertido, mas eu fico com a Elimination Chamber porque geralmente são lutas muito interessantes, com movimentos muito impactantes. Elimination Chamber pra mim. Agora temos a luta de escadas contra a luta TLC, e aí, cara, novamente aquele confronto que é meio cruel, né? A luta de escadas, ela é uma luta normal, geralmente não se usa outros tipos de armas, a TLC costuma usar outros tipos de armas. As lutas TLC, por conta disso, acabam sendo mais divertidas, é por isso que eu vou avançar a TLC. Agora temos a luta I Quit contra a luta Royal Rumble, e por mais divertido que possa ser a luta I Quit, de você tentar forçar o seu adversário a falar I Quit, a luta Royal Rumble, cara, é espetacular, é dinâmica, tem estreias, tem retornos, tem surpresas. É sempre muito bom assistir o Royal Rumble, todo show, todo Royal Rumble a gente fica esperando para ver como é que a WWE vai construir a luta, por isso que a gente bota o Royal Rumble. Agora temos Hell in a Cell contra o War Games, 2 tipos de lutas de jaula. A War Games eu não expliquei direito, né? Basicamente, são 2 equipes de 5 lutadores ou lutadoras que vão fazer a luta. Começa com 2 lutadores no ringue, são 2 ringues colados, cercados por uma jaula aberta. A cada intervalo, um novo lutador entra no ringue. No início, esses 2 lutadores ou lutadoras lutam por 5 minutos. Aí entra um lutador de uma equipe que ganhou a vantagem numa luta anterior. Então, a equipe sempre vai ter a vantagem de, por 3 minutos, ter um desequilíbrio nas equipes. Então, depois de entrar o segundo lutador de uma equipe, entra o segundo da outra, depois entra o terceiro de uma, o terceiro da outra, quarto de uma, quarto da outra, quinto de uma, quinto da outra. E aí, neste momento, a luta começa. A partir do momento que a luta começa, ninguém pode escapar da jaula. Se alguém escapar da jaula, a equipe perde a luta. Tá? Teve inclusive questionamentos sobre o último War Games, porque o Brock Lesnar saiu da jaula quando o Roman Reigns apareceu, e aí muita gente achou que a equipe do Brock deveria ter sido eliminada. Porém, a regra é muito clara, ela diz que somente quando o War Games começa, essa regra é imposta. E o War Games só começa quando todos os 10 lutadores entram dentro da jaula. E ali naquele momento não tinha acontecido isso, o Roman ainda estava a caminho do ringue quando o Brock saiu. O War Games ainda não tinha começado, tá? Cara, o War Games é uma luta muito complicada de ser bucada. Eu acho que por vezes ela vira uma confusão por ser 2 rings. A cinematografia dela tem que ser perfeita e assim, as rivalidades têm que ser muito bem construídas para que seja uma luta que vale a pena de ver. Infelizmente, a gente não tem visto isso. O War Games está até saturado. Já o Hell in a Cell, a gente não teve agora em 2025, o último foi em 2004, justamente 2024, CM Punk e Drew McIntyre. Por isso que eu vou escolher Hell in a Cell. Agora vamos para Triple Threat contra Iron Survivor. Cara, eu gosto do dinamismo na Triple Threat, mas eu me amarro em toda essa estrutura louca que é a Iron Survivor, sendo que ela é uma adaptação da luta de Iron Man, né? Então é por isso que eu vou com Iron Survivor. Agora temos a luta de duplas mistas contra a luta de ambulância ou Last Ride. E, cara, eu também não sou muito fã de luta de duplas mistas, tá? Porque às vezes a dinâmica fica meio esquisita. Você não pode atacar a mulher e tal. Então fica uma coisa assim, o lutador tem que frear porque não pode bater na mulher, ainda mais nos tempos atuais, né?
que tem uma preocupação muito grande com abuso contra a mulher e tal, e muito justificado, a luta acaba ficando sem graça. Então eu vou de luta de ambulância e last ride, porque é sempre uma emoção, porque você precisa botar o lutador dentro do veículo e fechar a porta. E aí sempre tem aquele suspense para ver se a pessoa vai conseguir fechar a porta ou não. Então eu vou botar ambulância. Agora temos a luta de Gauntlet contra a luta de Lumberjack. A luta de Gauntlet, ela é, na verdade, uma sequência de lutas. 2 lutadores entram no ringue, eles fazem uma luta normal. Quem tiver a decisão permanece na luta e espera um terceiro lutador para fazer uma segunda luta. Aí tem uma nova decisão, um novo vencedor que espera o quarto lutador vir. A luta de Gauntlet geralmente tem 5 ou 6 lutadores, ou seja, pode ter um lutador que tem que fazer 5 lutas distintas. A última luta de Gauntlet que a gente teve na WWE foi esse ano, para escolher o desafiante ao título do John Cena no Night of Champions. E o Bron Breakker, ele quase venceu todas as lutas da Gauntlet. Eram 5 lutadores. Ele venceu a primeira, a segunda, a terceira luta. Quando foi para a última luta, ele estava muito cansado, acabou perdendo para o CM Punk, que foi o último lutador. Eu gosto da luta de Lumberjack, particularmente sempre gostei, mas a luta de Gauntlet é uma luta que me encanta por conta dessa coisa de um lutador poder correr a Gauntlet e tudo mais. Eu vou ficar com a Gauntlet. Agora temos a luta de False Count Anywhere contra Iron Man, Iron Woman, e por mais que eu goste de False Count Anywhere, a luta de Iron Man é uma luta que eu sempre curti demais. É uma luta que possibilita interferências, que possibilita diversos tipos de situações que causem mudança nas pontuações e assim, aquela coisa do cronômetro que tá chegando até o final e você tem que ver se vai rolar uma decisão ou não em cima do cronômetro, acaba sendo muito legal. É uma pegada que eles têm hoje na luta de speed, né? Você tem o cronômetro e você tem que bater o cronômetro para você conseguir vencer a luta. Eu vou ficar com o Iron Man. Agora vamos para as quartas de final. E aí temos a luta de ambulância e a luta de Iron Man. E, cara, eu já falei tudo o que eu precisei falar. Eu fico com a luta de Iron Man. As quartas de final, Iron Survivor contra Elimination Chamber. Eu vou ficar com a luta Iron Survivor só pela maluquice das regras. Luta de TLC contra a Royal Rumble. Desculpa TLC, mas Royal Rumble é simplesmente espetacular. E temos a Gauntlet contra a Hell in a Cell, e por mais que eu goste da Gauntlet, eu vou ficar com a Hell in a Cell. Agora, nas semifinais, temos Iron Survivor e Hell in a Cell, e aqui eu vou ter que dar um tchau pra Iron Survivor. Cara, eu gosto muito das regras da luta Iron Survivor, gosto muito, muito mesmo. Mas não tem nada como uma boa Hell in a Cell, onde os lutadores se arrebentam. É uma luta que costuma ter um pouco mais de violência. Essa luta aqui do CM Punk contra o do McIntyre, outubro de 2024, foi a luta do ano de 2024, na minha opinião. É por isso que eu vou colocar esta luta aqui avançando para a final. E agora temos Royal Rumble contra Iron Man. E aí, meu amigo, aí mexe com o coração. Aí mexe com o coração, cara, porque eu gosto muito dos dois tipos de luta. Eu sou, assim, fanzaço de luta de Iron Man. Se botar uma luta de 60 minutos de Iron Man pra eu assistir, eu assisto ela como se eu, assim, sem piscar. Sem piscar. Porque é o tanto que eu gosto da luta de Iron Man. Tendo dito isso, eu fico com o Royal Rumble, porque são 30 lutadores, então você pode ter surpresas, você pode ter retornos, você pode ter rivalidades construídas, você tem lutadores novos, novatos da NXT que sobem, você pode ter lutadores empurrados, você tem lutadores que podem durar 1 hora no ringue. É tanta storyline que pode surgir num Royal Rumble que é simplesmente espetacular, por isso que eu vou avançar o Royal Rumble. E na final ficamos com Royal Rumble versus Hell in a Cell, e aí eu acho que vocês já deduziram qual é a minha luta favorita, né? Por mais que eu goste do Hell in a Cell, por ser uma luta que a WWE ainda se permite ter algum tipo de violência, né, nos dias PG de hoje em dia, o Royal Rumble é imbatível como uma estipulação, tá? É uma luta que realmente ela mexe com todo fã de luta livre, porque é uma luta que você fica esperando para ver quem vai entrar. Você pode, como eu já falei isso várias vezes, por exemplo,
grandes momentos da WWE. Você vai associar o Royal Rumble, o retorno do Edge. Nós temos vitórias como a vitória do Batista sobre o John Cena em 2005. Você vai ter situações que vão te fazer ficar esperando para ver o que pode acontecer, como por exemplo as escapadas do Kofi Kingston, que durante alguns anos ele sempre dava um jeito de conseguir escapar de uma eliminação. Você vai ter situações como estreias da NXT, sempre tem gente estreando, né? Às vezes tem gente agora até que vem de outras companhias, como a TNA, recentemente a Jordynne Grace e o Joe Hendry vieram, mesmo ainda sendo contratados da TNA, hoje eles são contratados da WWE. Então, assim, são lutas que realmente mexem com a gente, que fazem a gente esperar para ver o que vai acontecer. Tá? Inclusive, é um dos momentos mais aguardados no ano pelos fãs de luta livre. É o meu momento mais aguardado por ano. Eu fico mais ansioso com o Royal Rumble do que com a WrestleMania. E vocês vão ver isso no final de janeiro, quando eu fizer a primeira live de Royal Rumble aqui no canal. Vocês vão ver como é que eu vou estar hypado para esse show. Aí vocês vão entender o quanto que eu gosto dessa luta. Royal Rumble é a estipulação vencedora para mim. E agora eu quero saber qual a estipulação que é a sua favorita. Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Vamos ver quem foi que a maioria escolheu como a principal estipulação da WWE? 3, 2, 1. Royal Rumble. Olha a diferença. Cara, 57,4%. Isso aqui mostra o quanto que os fãs de WWE realmente adoram Royal Rumble. Em segundo lugar temos TLC, em terceiro Elimination Chamber, quarto Hell in a Cell, quinto War Games, sexto Survival Series, sétimo I Quit Match, oitavo, uma luta normal. Em nono, 2 out of 3 Falls. E em décimo, a Ladder Match. Surpreende, a Ladder Match está tão embaixo, mas eu acho que ela deve ter se engalfinhado com a luta de TLC várias vezes nas disputas e acabou que foi eliminada muitas vezes cedo. Beleza, galera? Bom, essa é a minha opinião sobre o melhor tipo de estipulação de luta na WWE. Eu quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que você vai ter a sua opinião sobre isso. E não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos. A gente sempre tenta colocar conteúdos novos e interessantes aqui no nosso canal. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, mas antes não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Então, para isso, assista esse conteúdo que eu vou deixar aqui para vocês. Desde já, eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.